Demorei muito tempo para andar de avião pela primeira vez, por falta de tempo e por medo. Mas uma pergunta sempre martelava minha cabeça desde pequeno, quando eu achava que era só dar um sinal para descer no ponto, igual ônibus. Por que não dá para abrir as janelas de um avião para tomar um arzinho ou colocar a cabeça para fora? Cruzando os céus do mundo, existe atualmente uma variedade e quantidade enorme de aviões. Todos os dias, milhões de pessoas se deslocam de forma muito rápida. Aliás, mais rápida do que em qualquer outro meio de transporte. Um avião comercial a jato moderno, por exemplo, pode atingir velocidades entre 800 e 1.000 km por hora, às vezes um pouco mais. Por isso, mesmo as viagens mais longas podem ser realizadas em algumas horas, algo impensável no passado. Para chegar nessas velocidades, os aviões a jato precisam voar em altitudes elevadas, mais elevadas do que em qualquer montanha da Terra. Mas por que eles voam tão alto? Isso tem a ver com a composição da atmosfera, essa camada fluida do sistema terrestre composta pelos gases, pelo ar que nos rodeia. Embora seja relativamente homogênea, a atmosfera sofre algumas variações de pressão, de volume e de temperatura, de acordo com fatores como a altitude, a latitude, a presença de partículas de poeira ou de vapor d'água, por exemplo. No nível do mar, a coluna de ar acima de nós é muito maior do que em áreas mais elevadas. Por isso, a pressão atmosférica é maior e possui um valor definido como sendo de 1 atm, ou uma atmosfera. Quando se sobe em relação a esse nível, a coluna de ar acima das nossas cabeças diminui. Isso significa que a concentração dos gases atmosféricos começa a diminuir conforme a altitude, e por isso torna a pressão atmosférica menor. Normalmente, os seres humanos estão confortáveis quando estão a até 3 km de altitude. Acima disso, o organismo começa a sentir as consequências de um ar mais rarefeito. A temperatura do ar também sofre variações de acordo com a altitude. Para se ter uma ideia, a cada 100 metros que se sobe em relação ao nível do mar, a temperatura diminui 0,65 graus Celsius. Quanto mais alto, mais frio, porque há menos moléculas de gases ou superfícies que possam absorver o calor do Sol. Nós, seres humanos e grande parte dos seres vivos, estamos numa camada da atmosfera chamada de troposfera. É a camada que possui 3/4 dos gases atmosféricos. Nas regiões tropicais do planeta, a troposfera pode se estender do nível do mar até mais ou menos uns 20 km de altitude. Tá, mas ainda não deu para entender por que a gente precisa ficar com as janelinhas lacradas lá em cima, né? Como já foi dito, os aviões podem atingir velocidades muito altas. Só que, para isso, precisam de muito combustível. Afinal de contas, estamos falando sobre levantar um objeto super pesado, cheio de pessoas, bagagens, cargas e que precisa sair do chão para vencer a gravidade. As necessidades por consumir menos combustível, voar cada vez mais rápido e por distâncias maiores levaram os aviões cada vez mais para o alto, no caso, para a alta troposfera, quase no limite com a estratosfera, a próxima camada atmosférica. Também já comentei que nas altitudes mais elevadas, a pressão atmosférica acaba sendo menor. Se há um ar mais rarefeito, com menor concentração de gases e uma resistência menor ao atrito ou arrasto aerodinâmico, os motores podem funcionar com menor necessidade de combustível e voar mais rápido. Os jatos comerciais de passageiros voam em altitudes que variam entre 9,1 e 12,4 km. Nessa faixa da troposfera, a pressão atmosférica chega a ser até 1/5 daquela observada no nível do mar, ou seja, atinge valores entre 0,2 e 0,4 atmosfera. Às vezes um pouco menos ou um pouco mais, dependendo das condições meteorológicas. Menos arrasto, mais economia de combustível e maior velocidade. Tá, agora imagine a gente lá em cima, ou aí dentro se vocês tiverem um avião agora, com as condições adversas para respirar e para se manter vivo.
por que o ar rarefeito e o ambiente mais hostil não nos matam? Acho que você também lembrou da relação inversamente proporcional entre altitude e temperatura. Ou seja, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Lembra que eu disse que a cada 100 metros a temperatura decresce 0,65 graus Celsius? Pois bem, os aviões, quando estão em velocidade de cruzeiro, ficam na faixa mais elevada de voo, lá na alta troposfera. As temperaturas são muito mais baixas do que nós estamos acostumados. Normalmente ficam entre menos 40 graus Celsius e menos 57 graus Celsius. Ou seja, lá em cima a combinação ar rarefeito e temperaturas negativas, sem alguma proteção, nos mataria em poucos minutos. Escolha a forma de morrer, né? De frio, de falta de ar ou numa estilingada de velocidade. Para evitar esse, digamos, detalhe, as fabricantes de aviões a jato criaram uma solução fantástica: a pressurização e o controle de temperaturas na cabine, a parte interna do avião. Funciona assim: o ar do lado de fora entra no avião através de estruturas presentes nos motores ou na fuselagem. A entrada de mais ar fornece uma quantidade de gases suficiente para que o ar dentro do avião fique mais denso do que se as janelas estivessem abertas. Isso aumenta a pressão. Para manter o conforto e a saúde das passageiras e passageiros, a pressão mantida dentro do avião precisa ser semelhante àquela encontrada abaixo dos 3.000 metros de altitude. Por isso, a pressurização mantém o volume do ar como se estivéssemos a uma altitude de 8.000 pés, nos aviões modernos 6.000 pés. O controle do ar-condicionado também é importante. As temperaturas ficam normalmente entre os 20 e os 25 graus Celsius. E bom, na decolagem ou na aterrissagem ali, as minhas mãos já ficam tudo ali a uns menos 50. Isso sem contar aquele apertar que dá, né? A fuselagem do avião precisa ficar bem vedada para que a temperatura e a pressão do lado de dentro fiquem ideais. As janelas do avião são componentes fantásticos porque contribuem para nos manter sãos e salvos lá em cima. Em primeiro lugar, porque eu consigo ver tudo o que acontece, inclusive se eu vejo tudo ainda lá embaixo, sem cair e bem longe do chão. Em segundo lugar, porque mesmo ficando do lado de uma janela, são várias camadas de um material bem resistente. É importante dizer que as janelas são arredondadas nos cantos para evitar a formação de trincas ou a fadiga dos materiais, comprometendo a resistência estrutural da aeronave. Algo como se compararmos essas duas formas que eu fiz em papel. Se eu colocar esses livros numa forma cúbica, com cantos de ângulos retos, a estrutura se colapsa e o papel fica esmagado, pois não suportou a pressão desses livros. Agora, se eu pegar os mesmos livros numa forma cilíndrica, olha só. Isso é lindo. Aliás, cilindro que é o conhecimento, né? Os furinhos que existem nas janelas são pequenos, mas têm o seu papel, ou o seu acrílico. Ajudar a regular a compensação de pressões e de umidade. E é por isso que elas não ficam embaçadas. Todas essas informações me deixaram meio aéreo, sabe? Mas falar de geografia, falar de atmosfera é isso. É ciência que está na aviação, na engenharia, no cotidiano, na vida. E agora vocês já se ligaram do porquê não dá para abrir a janela de um avião para tomar um arzinho, tipo aquele busão na época de excursão da escola. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se gostou, curta, compartilhe, se inscreva. Vamos fazer esse canal decolar. Abraços a todos e a todas e nos vemos numa próxima. Bye boys, bye girls, baianos. Geolink, geografia onde você nem imagina.